Uau! Olha, eu sempre gosto de me comunicar, eu sempre gosto de compartilhar com vocês momento, experiência, tudo aquilo que a gente vai acumulando realmente de conhecimento durante a nossa vida. E tem um fato que me chama bastante atenção. Talvez nós fazemos parte da geração que mais tem acesso à comunicação, talvez nós somos a geração que mais teve acesso ao aprendizado. E o que é que acontece? A cada dia que passa eu percebo que nós somos uma geração que nós somos muito dependentes da validação dos outros. Nós vivemos em uma sociedade que essa sociedade ela nos impõe a cada dia sermos melhores do que aquilo que a gente pode ser. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que a gente não tenha capacidade de evoluir, que a gente não tenha a capacidade de crescer, que por nascer em uma família pobre, por conviver com pessoas humildes, a gente não pode ascender na nossa vida, a gente não pode prosperar. Não é isso que eu quero compartilhar com vocês nessa experiência desse vídeo, nesse momento. Eu quero falar o seguinte, é que essa imposição traz um sofrimento, traz uma insatisfação muito grande. O que a gente percebe a cada dia é que as pessoas, por mais que elas possuam, por mais que elas consigam obter durante a sua existência, as pessoas estão sempre infelizes. E essa insatisfação, na minha concepção, é produzida pelo meio que nós vivemos. E qual é esse meio? É a sociedade. É uma sociedade que cobra muito das pessoas, é uma sociedade que sempre está filtrando todos os seus defeitos, é uma sociedade que você faz 99% de coisas boas, 99% de acertos, e as pessoas vão te julgar por 1% de erro, as pessoas vão te julgar por 1% que não deu certo. Ou seja, eu estou aqui gravando esse vídeo, alguém vai assistir esse vídeo, é claro, as pessoas não vão te elogiar pelas coisas que você falou que foram legais, as pessoas vão te julgar por coisas que elas acreditam que não sejam boas, que não sejam verdadeiras. Então, a gente vive sempre sendo cobrado, a gente vive sempre pensando bastante aquilo que a gente vai falar, pensando bastante aquilo que a gente vai viver, porque talvez a nossa forma de pensar, talvez simplesmente a nossa maneira de viver, ela vai contra um sistema, porque esse sistema, na mente desse sistema que eu falo, são pessoas que querem dominar as outras pessoas. Essas pessoas querem o seguinte, que todo mundo pense igual, porque é muito mais fácil você dominar uma manada que eles pensam da mesma maneira, que eles agem da mesma maneira, que tem um padrão de comportamento. Ou seja, eu acredito que nós vivemos em um grande processo de manipulação, onde as informações que nos são transmitidas, verdadeiras, elas são ocultadas. E o que acontece, na maioria das vezes, eles informam para a gente aquilo que eles querem que a gente saiba, simplesmente. Ou seja, se você pega agora e liga a sua TV, você vai ser altamente influenciado pelo surto de dengue. Por quê? Talvez seja interessante que as pessoas agora, elas esqueçam o Covid e elas passem a lembrar da dengue. E eu compreendo uma coisa, olha, uma mentira, ela dita por mais de uma pessoa várias vezes, ela se torna uma verdade. Então o que é que acontece? A humanidade, a cada dia que passa, ela é completamente manipulada, a humanidade ela é doutrinada, ou seja, nós somos conduzidos a um processo de acreditar em mentiras que não passam de factoides, ou seja, algumas pessoas criam uma narrativa e começam a falar sobre isso, e a maioria das outras pessoas começam a acreditar, e essa mentira ela começa a ser impulsionada. Por outro lado, quando você fala a verdade, você costuma ser perseguido. Por quê? Porque a verdade ela vai exatamente contra o sistema. O sistema não vive de alimentar a sociedade de verdade. Muito pelo contrário, o sistema vive de alimentar as pessoas de mentira. E essas mentiras, elas são interessantes para o sistema porque o sistema obtém lucro, o sistema obtém controle, o sistema obtém manipulação e o sistema obtém a possibilidade de comandar uma sociedade que é completamente imbecilizada. Porque se você pensa que as faculdades ensinam as pessoas a serem gênios, a serem inteligentes, muito pelo contrário. A maioria das instituições de ensino, elas pertencem a famílias que são milionárias, bilionárias, famílias que controlam o mundo. E essas famílias não querem que as pessoas aprendam a pensar por si só. Essas famílias não querem que as pessoas aprendam a refletir, a raciocinar, porque tudo faz parte de um sistema. Eu diria que é um esquema.
E esse esquema funciona exatamente o seguinte: a cada dia que passa a gente vai imbecilizar mais as pessoas, a gente vai deixar as pessoas sendo medíocres, sendo rasas, e essas pessoas elas vão trabalhar para o sistema sem questionar o sistema, porque a função do sistema é exatamente isso. A partir do momento que você trabalha para o sistema e que você não questiona o sistema, você está sendo um serviçal, e um bom serviçal, aquele serviçal que trabalha de maneira gratuita. Então é muito difícil hoje você pensar por si só. Então talvez por isso exista um controle tão grande da sociedade, um processo tão intenso de manipulação, porque essa manipulação ela tem feito com que a sociedade, através das informações falsas, viva uma sociedade totalmente desequilibrada. Então talvez por esse acesso à informação errada, que eu falo sempre isso, é melhor você não ter informação, você ser desinformado do que você ser mal informado, porque a questão é, todas as pessoas que são mal informadas, elas costumam replicar e muito essa má informação. Então é um processo muito perigoso quando a gente tem uma sociedade que ela é mal informada. É exatamente isso que acontece com a humanidade atualmente, é uma humanidade completamente mal informada e manipulada. Então a cada dia que passa a gente percebe que é feito um caos, é produzido realmente guerras, é produzido doenças, essas doenças são produzidas em laboratório da mesma forma que produz o chocolate. A cada dia que passa as indústrias farmacêuticas elas ganham mais e mais dinheiro, elas se tornam mais e mais poderosas, mais e mais influentes, e a sociedade aceita tudo isso de uma maneira passiva, e a gente percebe hoje que a sociedade vive doente, porque eu falo sempre que saúde tem que ser uma tríade, corpo, mente e alma. E a sociedade atual vive uma sociedade de uma mente poluída, de uma mente doente. E essa mente ela não é liberta, essa mente a cada dia que passa, as pessoas são aprisionadas no cárcere da ignorância, aprisionadas no cárcere da falta de educação, porque falta de educação não é simplesmente você não estudar. Falta de educação é você não saber pensar, você não saber extrair a verdade das palavras que são ditas. Eu estou gravando esse vídeo aqui, cabe a você ter uma capacidade intelectual, até espiritual, transcender tudo isso que eu estou falando e você chegar a uma realidade, que é a realidade que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo em um processo de dominação, em um processo de manipulação. E tudo isso é muito perigoso porque algumas pessoas lucram com isso, algumas pessoas se sentem felizes com isso e a maioria das pessoas são destruídas. Por quê? Simplesmente não tem a capacidade de pensar por si só. Que esse vídeo pelo menos sirva para que algumas pessoas possam refletir e pensar sobre a realidade da vida. Pega esse código e abraça para a vida, o sucesso sempre, uau!